a crítica do ministro Gilmar Mendes do Supremo à lei da ficha limpa. Juliana, o país sonhando tanto com ética na polícia, na política, e o ministro Gilmar Mendes dizendo que a lei parece que foi feita por bêbados. Que história é essa? O ministro Gilmar Mendes do Supremo mandou soltar Flávio Godinho, é o braço direito de Eike Batista na empresa EBX e ex-vice-presidente de futebol do Flamengo. Godinho e Eike foram presos em janeiro na Operação Eficiência, um desdobramento da Lava Jato, ambos suspeitos de participar do esquema montado pelo ex-governador Sérgio Cabral. E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o depoimento do senador Aécio Neves, do PSDB, à Polícia Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, concedeu habeas corpus ao empresário Eike Batista, que está preso desde janeiro, acusado de pagar propina ao ex-governador Sérgio Cabral. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu soltar um empresário preso na Operação Ponto Final da Lava Jato no Rio. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, concedeu um habeas corpus para mandar soltar 2 empresários de ônibus do Rio de Janeiro presos por corrupção na Lava Jato. E mais 3 réus da Lava Jato serão soltos. A decisão é do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu habeas corpus ao ex-presidente da Assembleia Legislativa, José Carlos Grátis. Pela 3ª vez, o ministro do Supremo Gilmar Mendes mandou soltar Jacó Barata Filho e Lelis Teixeira, empresários do setor de transportes do Rio de Janeiro. Pela decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, a ex-primeira-dama Adriana Anselmo volta a cumprir pena em casa. O ministro Gilmar Mendes mandou soltar o ex-governador do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho, e o presidente do Partido da República, Antônio Carlos Rodrigues, que estão presos no Rio de Janeiro. O ministro do Supremo Gilmar Mendes concedeu habeas corpus ao ex-secretário de Saúde do Rio, Sérgio Cortes. Ele é acusado de ter recebido propina num esquema que desviou 300 milhões de reais dos cofres do Estado, na gestão de Sérgio Cabral. E o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, mandou soltar o empresário Milton Lira. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar 2 ex-operadores financeiros do esquema de corrupção de Sérgio Cabral, presos na Lava Jato do Rio. O ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, deixou ontem o prédio da Justiça Federal em São Paulo. Paulo Vieira tinha sido preso de manhã porque, segundo o Ministério Público Estadual, descumpriu ordem judicial e ameaçou uma testemunha. A ordem de soltura foi expedida pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, mandou soltar Orlando Diniz, ex-presidente da FEComércio no Rio. 4 doleiros presos em Bangu 8, da Operação Lava Jato, foram soltos hoje, por habeas corpus concedidos pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou libertar o prefeito de Mauá, Átila César Monteiro Jacomussi, do PSB. Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a soltura de mais um investigado da Lava Jato no Rio. O ministro Gilmar Mendes concedeu liberdade a 3 investigados na Operação Ressonância, um braço da Lava Jato no Rio de Janeiro. O ministro do Supremo Gilmar Mendes concedeu habeas corpus a Laurence Casagrande Lourenço, ex-presidente da Dersa e secretário dos Transportes no governo de Geraldo Alckmin. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar o banqueiro Edson Menezes, que foi preso no mês passado pela Lava Jato no Rio. E o ministro Gilmar Mendes mandou soltar, agora há pouco, o ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, e mais 14 pessoas. E Gilmar Mendes atendeu a um pedido da defesa de Flávio Bolsonaro e suspendeu todas as investigações contra o senador do PSL. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a soltura dos ex-governadores do Rio, Antônio Garotinho e Rosinha Mateus. Vamos a Lages, porque o ministro Gilmar Mendes revogou a prisão do ex-prefeito Eliseu Matos. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, foi escolhido relator da ação que contesta o foro privilegiado do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, no caso das rachadinhas. Uma decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a prisão de Alexandre Baldi,
secretário de Transportes Metropolitanos, licenciado de São Paulo. Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, pode voltar para a prisão a qualquer momento. Mas agora há pouco, o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, concedeu habeas corpus para manter o casal em casa, em prisão domiciliar. Os dois são peça-chave da investigação sobre rachadinha no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, concedeu habeas corpus e restaurou a prisão domiciliar de Fabrício Queiroz e da mulher Márcia Aguiar. Ontem à noite, o Tribunal de Justiça do Rio tinha expedido os mandados de prisão do casal depois da decisão do ministro Félix Fischer do Superior Tribunal de Justiça. Fabrício Queiroz. Flávio Bolsonaro. Rachadinhas. Foro privilegiado. Gilmar Mendes. Do 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 Gilmar Mendes. 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 Mandou soltar. 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 Senhor Gilmar Mendes, integrante do nosso Supremo Tribunal Federal, é uma satisfação tê-lo aqui. Homem que, por vezes que o Executivo precisou, não se furtou de dar seu voto em prol do Brasil. Muito obrigado, senhor.